Salve, futuros doutores! Eu sou o professor Victor Aragão e hoje teremos nosso primeiro simulado de Direito Constitucional para a primeira fase da OAB. E veremos questões das últimas provas da OAB, assuntos bem cobrados pela banca FGV. E antes de irmos para o simulado, deixe seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. Vou deixar aqui na descrição links de materiais que tenho, alguns gratuitos que vocês podem estar baixando. E agora vamos para o simulado. Questão 1. FGV 2021. Em razão de profunda crise fiscal vivenciada pela República Delta, que teve como consequência a diminuição drástica de suas receitas tributárias, o governo do país resolveu recorrer a um empréstimo, de forma a obter os recursos financeiros necessários para que o Tesouro Nacional pudesse honrar os compromissos assumidos. Nesse sentido, o presidente da República, seguindo os trâmites institucionais exigidos, recorre ao Banco Central, a fim de obter os referidos recursos a juros mais baixos que os praticados pelos bancos privados nacionais ou internacionais. Se situação similar viesse a ocorrer na República Federativa do Brasil, segundo nosso sistema jurídico constitucional, o Banco Central, letra A, teria que conceder o empréstimo como instituição integrante do Poder Executivo, mas observando o limite máximo de 50% de suas reservas. Letra B. Não poderia conceder o referido empréstimo para o Tesouro Nacional Brasileiro, com base em expressa disposição constante na Constituição Federal de 1988. Letra C. Avaliaria as condições concretas do caso, podendo ou não conceder o empréstimo, atuando em bases semelhantes às utilizadas pela iniciativa privada. Letra D. Não poderia fazê-lo em termos que viessem a colocar em risco a saúde financeira da instituição, embora esteja obrigado a realizar o empréstimo. E a resposta dessa questão é a letra B. O artigo 164, parágrafo 1º da Constituição, ele deixa bem claro que o Banco Central ele não pode fazer esses tipos de empréstimos financeiros. Então, no caso em tela, não ia poder ser concedido para o Tesouro Nacional esse tipo de empréstimo. Vamos agora para a segunda questão. FGV 2021. No município Alfa, 20% da população pertence a uma comunidade indígena. Hoje, o município vive uma grande polêmica, porque alguns líderes da referida comunidade têm protestado contra a política educacional do município, segundo a qual o ensino fundamental deve ser ofertado exclusivamente em língua portuguesa, rejeitando a possibilidade de a língua materna da comunidade indígena ser também utilizada no referido processo educacional. Sobre a posição defendida pelos referidos líderes da comunidade indígena, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Bom, vamos às possibilidades. Letra A. Encontra base na Constituição de 1988. Respeitando uma posição multiculturalista, abdica de definir uma língua específica como idioma oficial no território brasileiro. Letra B. Não encontra fundamento na Constituição da República, que estabelece a língua portuguesa como a única língua passível de ser utilizada no ensino fundamental. Letra C. Alicerça-se na Constituição de 1988, que assegura aos membros da comunidade indígena o direito de, no processo de aprendizagem do ensino fundamental, utilizar sua língua materna. Não se alicerça na Constituição de 1988, principalmente porque o reconhecimento da nacionalidade brasileira ao indígena tem por condição a capacidade deste último de se comunicar em língua portuguesa. Bom, aqui temos uma questão falando sobre comunidade indígena. E a resposta certa é a letra C, lá no artigo 210, parágrafo 2º da Constituição. E ele vai dar esse direito para que, durante o processo de aprendizagem de ensino fundamental, a comunidade indígena tem sim o direito de utilizar a língua materna. Vamos agora para a terceira questão. FGV 2021. No dia 1º de janeiro de 2015, foi eleito o presidente da República Alfa, para um mandato de 4 anos. Pouco depois, já no exercício do cargo, foi denunciado pelo Ministério Público de Alfa por ter sido flagrado cometendo crime comum de lesão corporal contra um parente. Embora o referido crime não guarda nenhuma relação com o exercício da função, o presidente da República Alfa mostra-se temeroso com a possibilidade de ser imediatamente afastado do exercício da presidência e preso. Se a situação ocorrida na República Alfa acontecesse no Brasil,
segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, dar-se-ia, letra A, o afastamento do presidente da República se o Senado Federal deliberasse dessa maneira por maioria absoluta. Letra B, a permanência do presidente da República no exercício da sua função, embora tenha que responder pelo crime cometido após a finalização do seu mandato. Letra C, o afastamento do presidente da República se, após autorização da Câmara dos Deputados, houvesse sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Letra D, a autorização para que o presidente da República finalizasse o seu mandato, caso o Senado Federal assim decidisse, após manifestação da Câmara dos Deputados. Bom, aqui é uma questão muito interessante que está falando sobre o cargo do presidente. E nesse caso, como ele foi denunciado durante o mandato por um crime comum que não tem nenhuma ligação com a função dele de presidente, a resposta vai ser a letra B. Está lá no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição. Como é um crime estranho ao exercício da função, no caso presidência, ele não vai responder enquanto estiver no mandato por esse crime e, claro, após encerrado o mandato, ele vai ser responsabilizado por esse crime cometido. Continuando. Tá gostando do simulado? Então se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ajuda esse projeto para eu poder estar trazendo mais simulados, mais aulas para vocês. E me segue lá no Instagram. Eu estou fazendo um sorteio por lá de um vadimeco. Então é só você conferir as regras lá e participar. Vamos agora para a próxima questão. FGV 2021, questão 4. Durante pronunciamento em rede nacional, o presidente da República é alertado por seus assessores sobre a ocorrência de um ataque balístico em solo pátrio, oriundo de país fronteiriço ao Brasil. Imediatamente, anuncia que tal agressão armada não ficará sem resposta. Após reunir-se com o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicita autorização ao Congresso Nacional para decretar o estado de sítio e adotar as seguintes medidas. Primeira, a população que reside nas proximidades da área atacada deve permanecer dentro de suas casas ou abrigos indicados pelo governo. E, segunda medida, imposições de restrições relativas à inviolabilidade da correspondência e ao sigilo das comunicações. A partir do enunciado proposto, com base na ordem constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Então, vamos para as alternativas. Letra A. Cabe ao Congresso Nacional decidir, por maioria absoluta, sobre a decretação do estado de sítio, visto que as medidas propostas pelo presidente da República revelam-se compatíveis com a ordem constitucional. Letra B. Além de as medidas a serem adotadas serem incompatíveis com a ordem constitucional, a resposta à agressão armada estrangeira é causa de decretação do estado de defesa, mas não do estado de sítio. Letra C. Embora as medidas a serem adotadas guardem compatibilidade com a ordem constitucional, a decretação do estado de sítio prescinde de prévia aprovação do Congresso Nacional. E letra D. Cabe ao Congresso Nacional decidir, por maioria simples, sobre a instituição do estado de sítio, mas as medidas propostas pelo presidente apresentam flagrante inconstitucionalidade. E a resposta aqui é a letra A. Sim, cabe ao Congresso decidir, nesse caso em tela, com maioria absoluta sobre o estado de sítio. Se fosse uma situação de estado de defesa, só depois iria para aprovação do Congresso. O presidente poderia decretar as medidas do estado de defesa e depois dependeria de uma aprovação do Congresso. Mas aqui é um caso de estado de sítio, é um caso que o Brasil foi atacado por um país estrangeiro. Então estado de sítio precisa primeiro de aprovação do Congresso para que o decreto do presidente entre em vigor e precisa ser por maioria absoluta. E todas essas medidas adotadas pelo presidente estão sim compatíveis com o que fala a Constituição no caso de estado de sítio. E sobre esse assunto de estado de defesa e estado de sítio, já tem uma aula aqui no canal, vou deixar o card aí para vocês, que após esse simulado vocês podem estar conferindo, uma aula bem interessante de um assunto que vem sendo muito cobrado pela FGV, que é o estado de sítio e o estado de defesa. Vamos agora para a próxima questão. Questão 5, FGV 2021. A Constituição do Estado Alfa, em seu artigo 32, dispõe que
os vencimentos dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta são pagos até o último dia de cada mês, corrigindo-se monetariamente seus valores se o pagamento se der além desse prazo. Considerando os termos do preceito mencionado, assinale a alternativa correta. Então, nesse caso aqui, houve uma Constituição Estadual fazendo um artigo que falava sobre os servidores públicos municipais. Alternativa A. Embora a Constituição de 88 preconize ser de competência dos municípios dispor sobre assuntos de interesse local, incumbe à União legislar privativamente sobre a organização administrativa e financeira dos Estados Federados. Logo, o artigo 32 da Constituição do Estado Alfa é inconstitucional. Então, aqui na alternativa A, ela diz pra gente que essa competência para legislar sobre organização administrativa é da União. Então, a Constituição Estadual estaria sem competência, seria inconstitucional esse artigo 32. Letra B. Apesar do artigo 32 da Constituição do Estado Alfa não apresentar vício formal de inconstitucionalidade, ele apresenta vício de ordem material, pois a Constituição de 88 dispõe que os vencimentos dos servidores públicos devem ser pagos até o 5º dia útil do mês subsequente. Então a letra B fala que sim, o Estado possui competência para fazer esse tipo de artigo que fale sobre servidores públicos municipais, porém ele estaria errado ao falar no artigo deve ser pago até o 5º dia útil, porque na Constituição seria diferente. Alternativa C. O artigo 32 da Constituição do Estado Alfa não padece de vício de inconstitucionalidade, pois a Constituição de 88 autoriza os estados a dispor sobre a organização administrativa dos entes municipais, que se encontram em circunscrição territorial. Então a letra C fala que está correto, que a Constituição Estadual tem competência sim para dispor sobre a organização administrativa dos entes municipais do seu território. Letra D. O referido dispositivo da Constituição do Estado Alfa é inconstitucional. Ao estabelecer regra, afeta os servidores municipais, viola com isso a autonomia municipal para disciplinar a matéria. E a resposta aqui é a letra D, artigo 30, inciso 1 da Constituição. Lá ele deixa bem claro que é competência sim dos municípios, eles que têm que legislar sobre interesse local. Os valores dos servidores públicos municipais é de competência do município, cabe a ele, e não a Constituição Estadual. Então não é competência estadual, esse artigo dessa Constituição Estadual está errado, porque ele fere o que vem falar a Constituição Federal, que hierarquicamente está acima. Então a Constituição lá no artigo 30, ela deixa bem claro que interesse local cabe legislar os municípios. Então essa Constituição Estadual, essa legislação estadual está errada, ela está inconstitucional. Resposta letra D. E assim, encerramos esse simulado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. E até o próximo vídeo, estudantes!